Boa noite, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao pré-jogo da equipe do CSA para essa partida de terça-feira contra a equipe do Motoclube. O time do CSA entra em campo em uma partida que é importante, que define a participação ou não da equipe do CSA na Copa do Nordeste de 2021. Eu falo muito que é um jogo importante e decisivo porque o time do CSA pode e precisa usar a Copa do Nordeste como um termômetro mais adequado para a sequência da temporada. Suba ou não, é um torneio que faz com que a gente tenha uma noção melhor de como está a equipe para a sequência, a necessidade de reforços, a necessidade de melhorar alguns setores, né? Então, a Copa do Nordeste é um campeonato importante que o CSA não pode deixar de abrir mão para disputar na temporada que vem. Nosso foco principal deve, obviamente, ser o jogo contra o Náutico, não esse, né? Então, tenho algumas ponderações para fazer. Eu fiz até uma enquete lá no nosso Instagram, @porta-voz do Azulão, né? Só que eu acabei não vendo aqui os resultados. Eu vou divulgar, assim que eu postar esse vídeo, eu vou divulgar lá nas nossas redes sociais, tá? Então eu convido você a acompanhar nosso Instagram aqui, ó, @porta-voz do Azulão, que a gente traz sempre essas enquetes, sempre informações, sempre notícias, tá? Então acompanha a gente lá no nosso Instagram se você não segue ainda, certo? Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, que a gente tem muito conteúdo aqui da equipe do CSA, muita análise falando dos jogos e também dos times do Nordeste em geral, né? Não somos só um canal apenas do CSA, né? Temos conteúdos dos times do Nordeste, dos times de Alagoas, então a gente fala muito aqui de futebol e eu convido vocês a conhecerem também o nosso conteúdo aqui no canal, tá? Como eu tinha falado, esse jogo é importante, mas não é o foco principal da equipe do CSA. Por isso, a enquete que eu tinha feito lá no nosso Instagram era sobre se a gente tem que ir com força máxima para essa partida ou com um time mesclado. E na minha opinião, a gente tem que ir com um time mesclado, certo? A gente não sabe como é que o Motoclube vem, como é que o Motoclube tá, é um franco atirador nessa partida, então a gente precisa propor o jogo desde o começo, a gente tem que atuar como um time dominante desde o começo. Por isso não dá pra gente entrar com a equipe completamente alternativa como a gente fez no último jogo, né? Porque o Motoclube agora já teve mais tempo para treinar, já teve mais tempo para preparar o seu time, já teve mais tempo para regularizar outros jogadores, então o CSA não pode entrar achando que o Motoclube vai ser um time que vai entregar o jogo de bandeja, certo? Então a gente tem que entrar com uma equipe até com alguns titulares, na minha opinião, até porque a gente tem Luciano Castan e Rodrigo Pimpão suspensos para a última partida contra o Náutico. Claro que eles vão continuar integrados ao elenco, vão continuar treinando, até para manter o nível de treinamento mais alto, o nível de exigência para o time que o Moza vai preparar, né? Ele vai colocar o Pimpão e o Luciano Castan na outra equipe, por exemplo, no rachão, nos treinamentos, para preparar outros jogadores para assumirem o papel, né? E claro que se o CSA conseguir um acesso histórico também lá, claro que eles vão estar lá no estádio, né, para poder festejar com o restante do elenco. Então, eles não vão ser dispensados agora, né? Não faz nenhum sentido dar férias antecipadas para os caras agora. Então, para esse jogo agora, eu colocaria o Pimpão e o Luciano Castan para fazerem aí a sua última partida na temporada. E claro que para mim são jogadores que vão ser importantes na próxima temporada, né? Então, até para fazer a despedida dessa temporada e depois encerrar as participações pelo menos em jogos. Mas como eu falei, vão continuar integrados ao nosso elenco aí, porque ainda tem um jogo importantíssimo da Série B, né? Mas, na minha opinião, qual é que seria a formatação da equipe? O Moza deve ter na cabeça dele uma equipe que vai entrar em campo contra o Náutico. Ele deve estar preparando essa equipe. Então, os jogadores que estiverem 100% agora e que não sejam jogadores que se desgastam muito, ou até que entrem agora e que saiam no meio do jogo para poder chegar na próxima partida mais descansados, né, eles vão para campo. Se o cara for um jogador que está se recuperando ainda fisicamente e não está 100% bem, então ele deve ser poupado nessa partida daí. Né? Por isso, no gol, não colocaria o Matheus Mendes, eu iria com o Thiago Rodrigues, né? Até porque o Thiago é um excelente goleiro e ele também tem que jogar, né? E não vinha jogando no Campeonato Brasileiro porque o Matheus Mendes é nosso titular absoluto, né? Então eu colocaria o Thiago Rodrigues para ter oportunidade de jogar nessa partida. A dupla de zaga, Luciano Castan já não joga no próximo jogo, então ele tem que ser o titular. E o outro zagueiro,
Leandro Souza ou Lucas Dias, porque os titulares serão Kleberson ou Filemon. Já pensou se um se machuca, sei lá, uma disputa aérea que bate a cabeça, sangra e tal, não sei o que, sei lá, Deus o livre, né? Mas a gente viu o Marquinhos sair machucado na última partida, então a gente fica com esse pensamento, né? Já pensou, perde um titular como eles dois, então não colocaria nenhum dos dois. Eu colocaria o Lucas Dias junto do Luciano Castan para fazer a dupla de zaga, com o Leandro Souza sendo o jogador do banco de reservas. E integraria também uns caras da base, enfim, né? Mas os titulares, Lucas Dias e Luciano Castan. Nas laterais, o Cedric eu acho que não joga mais na temporada, né? Saiu machucado alguns jogos atrás e foi muito preocupante a lesão dele. Ele estava até de cadeira de rodas no hospital, então eu acho que ele não volta nessa temporada, nem nesse jogo, nem no jogo contra o Náutico. Então eu acho que ele já está fora desse jogo também, né? Por tabela. O Norberto, não sei como ele tá, ele teve algumas lesões agora, né? Eu não sei como é que ele tá. Eu acho que o Diego Renan deve ser poupado, porque ele é um cara importante no quesito saída de bola, ele ajuda muito o time na saída de bola, e ele sempre faz esse negócio, né? Se ele tá do lado direito, o Rafinha do lado esquerdo tem a liberdade. Se ele tá do lado esquerdo, o Norberto do lado direito tem a liberdade, ou o Cedric, né? Então, eu acho que quem forem os dois titulares, se os titulares forem no jogo de sábado, Norberto e o Diego Renan, eu acho que deve ir o Rafinha e outro lateral direito. Por exemplo, um da base, como foi na última partida, já que não tem outro lateral direito no elenco, né? E se forem Rafinha e Diego Renan, aí vai o Norberto e o Igor Fernandes, por exemplo, né? Então tem que dar uma mesclada também nos laterais aí. No meio de campo, Giovani, Iago e Nadson. Se o Moza não quiser colocar um dos três para iniciar o jogo contra o Náutico, deveria ser titular. Ou seja, o Giovani é titular absoluto nesse time, então ele começa esse jogo. Não começa esse jogo, né? Se o Iago ou o Nadson forem banco, aí coloca esse que seria banco na próxima partida, seria titular no jogo de hoje, né? Mas eu não entraria com os três, né? Só com algum que fosse reserva. Na frente, aí a gente tem a situação do Pimpão, também, que para mim deve ser titular nessa partida, até pra gente ter um aumento aí na qualidade técnica, porque o último jogo foi sofrível, né? O último jogo contra o Motoclube foi sofrível, até o time titular tem sido sofrível, mas... E também, sinceramente, cara, eu entraria com o Paulo Sérgio no comando de ataque. E do outro lado, eu colocaria o Bustamante, porque ele não vem tendo espaço, então esse é o jogo para ele ter o espaço, né? Porque o cara tá aqui só treinando. Então bota ele nesse jogo, para ele ter a oportunidade de jogar. Até para não desgastar outro jogador também. E já deu muita chance para Bilu, para Paraíba, para Rony, para todo mundo. Então dá essa chance também pro Bustamante, pô. O foco no próximo jogo, então pronto. Eu não acho que ele vai entrar com o Paulo Sérgio, como eu disse, não, né? E ele deve entrar com o Pedro Lucas ou com algum outro jogador fazendo essa função. Não deve entrar com o Paulo Sérgio, mas eu entraria sim. Eu colocaria o Paulo Sérgio de primeira, junto com o Pimpão e o Bustamante. Então... Por que eu botaria o Paulo Sérgio se eu estou dizendo que ele vai começar o próximo jogo? Mas ele não jogou essa última partida. Quem jogou foi o Pedro Lucas. Essa última partida agora ele não jogou, tá? Ele estava suspenso. Então ele pode ir para essa partida aí porque ele está bem fisicamente. Chega no intervalo, no começo do segundo tempo, ele é substituído. Tira ele para poupar também, né? Para ele não chegar muito cansado na próxima partida. Então tira ele ali nos 10, 15 minutos. Né? Mesmo que ainda precise de gol, né? Para poupar ele para o próximo jogo. Mas eu entraria com ele de primeira exatamente por isso. Ele é um cara que está há mais tempo sem atuar. Então ele teve mais tempo de recuperação. Então qual seria a minha equipe para esse jogo? Thiago Rodrigues. Não sei quais são os laterais, né? Mas eu entraria com o Igor Fernandes e outro lateral. Ou o Rafinha e outro lateral, né? Se o Rafinha não for titular na próxima partida, tem esse detalhe, né? Eu não tenho informações de lá de dentro. Na zaga, Luciano Castan e o Lucas Dias. No meio de campo, se o Marquinhos estiver bem, Marquinhos. Se não estiver bem, eu colocaria outro volante, alguém da base, por exemplo. Ou o Rodrigo Andrade, se ele estiver bem também. E preencheria com outros jogadores que não seriam titulares no meio de campo. Não sei como é que o Mozart vai mexer assim no time, né? Mas eu entraria, por exemplo, com o Marquinhos, se ele estiver bem, o Rodrigo Andrade e outro. Pode ser até o Nadson, se o Nadson não for titular, ou o Iago, se o Iago não for titular. Penso assim. E na frente, Paulo Sérgio, Pimpão e Bustamante. Esse seria o meu time. No intervalo, fazia algumas modificações, trocava alguns jogadores e descansava os atletas para a grande decisão de sexta-feira, tá?
Então é isso, galera. Fechamos em 10 minutos agora o nosso vídeo aqui. Vamos encerrar e agradecer a presença de cada um de vocês. Amanhã tem toda a movimentação também aqui no YouTube e lá no nosso canal, aqui no Instagram, né, no @porta-voz do Azulão. Então acompanhe a gente lá, acompanhe a gente aqui. Grande abraço para vocês, boa noite, boa segunda e até amanhã. Valeu, galera!